eu tinha, tipo, eu odiava muito uma pessoa. Isso nunca aconteceu. É estranho, né? Foi bem estranho. Quando eu falei que eu odiava a pessoa. Meu Deus. Oi, eu sou o Rauê. Eu sou o Jota. E esse é o Plástico Bolha. Pra você que não sabia que flertar com o ateísmo significava uma palavra que eu não lembro agora, mas tem o nome disso. Aguinaldo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico. Não, mentira, não é polêmico esse assunto. Não tem nada demais nesse assunto. Depende. Na verdade é, Rauê. Você acha que ele é polêmico? Eu acho que é Jota? polêmico. O tema do vídeo de hoje é terapia. A gente fez terapia, eu já fiz terapia, você já fez terapia, você devia fazer mais. E esse é o assunto, a gente vai compartilhar com vocês as nossas experiências na terapia. Você tem alguma coisa pra falar ou não tem? Não, porque se você tem, Não, você a leva gente pra vai terapia. conversar agora. Aqui a gente não vai conversar sobre isso, Jota, já te falei. Tá bom. Ih, menino. Brau! Se você é novo por aqui, se inscreva no Plástico Bolha, porque a gente sabe que esse é o conteúdo de qualidade que você merece. E ative as notificações para Pra quê? ficar sempre por dentro Eu da não quero, gente. talvez eu queira, acho que eu quero Cara, sim. Eu vou ativar essas notificações aqui, ó. Galera, sério. Terapia. Precisamos todos de terapia. Já Eu dizia gostaria. Jojo, tá todo mundo mal. Não, mas olha só, é Fala. um assunto muito sério, Raul. Sério. É um assunto muito sério. Terapia é uma coisa que eu acho que deveria fazer parte de um programa do governo, tá? Onde todo mundo devia ter o seu vale terapia, mas até os R$600 tá num parto pra sair, quem dirá um vale terapia, né? Pras Verdade. pessoas. Se as pessoas fizessem, eu acho que a sociedade seria tão melhor. Eu acho que a gente precisa muito que o homem hétero faça. A gente precisa de uma política de estado pública que leve o homem hétero à terapia, mais do que qualquer outro tipo de pessoa. E a castração social. Castração social. Como é que foi a terapia pra você? Você começou Então, com que idade? Primeiro, eu resisti bastante à terapia. Eu acho que eu preciso deixar isso bem claro. Porque eu era um Resistiu. preconceituoso com a terapia. Eu achava que do tipo, eu não vou fazer terapia. Gente, eu tô muito bem. Eu tô maravilhoso. Chegou um momento que eu falei assim, não, cara, eu acho que eu tava muito, muito angustiado na época. E eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito disso, assim. Sim. Eu procurei, aí eu entrei numa lista, aí um monte. Aí, tipo, qual linha seguir? Eu não entendia nada disso. Eu também não entendia. Ainda não entendo direito isso. Mas eu fui pra aquele rolê de sentar e conversar, que eu acho que é a psicanálise, né? Que é só aquela coisa de você falar, você escutar, Sim. e ela dá uma direcionada. Mas tem linhas, eu sei que tem linhas. E aí uma coisa que eu achei muito estranho, que eu já passei por 3... Só 3? Você já... tá. Só psicólogo. Você tá falando de psicólogo. de Tô psicólogo, pensando de terapia, né? A primeira, eu lembro... Eu tava pensando nisso, por isso que... E os 3 é muito pouco, a gente sabe. Tem um histórico 3 por aqui. semana, acredito daí. Olha, é muita gente. Aqui. E aí o que aconteceu? A primeira eu lembro que ela direcionava bem, assim, ela conversava comigo, me direcionava e tal, me instigava, papapá. A segunda, ela era de uma linha que eu não lembro, mas que eu acho que era a linha se chamava Meteu o Louco. Porque era assim, eu chegava pra ela e falava assim, olha, eu tô com um problema aqui, eu tô pensando em tal e tal coisa, e eu acho que isso não é uma coisa legal, não é bacana ficar pensando sobre isso, então é errado. E ela falava assim, por que errado? E eu ficava tipo... Aí eu chegava um outro dia e falava, olha, eu não quero mais me sentir desse jeito, eu acho que não posso me sentir desse jeito porque me atrapalha. mas por que você acha que atrapalha? Mas é um pouco chato também, não é? Era chato porque assim, eu tinha que ressignificar um monte de coisa por conta própria. Eu pensava assim, mas é que tem coisa que, sei lá... É que eu acho um trabalho não é um pouco legal. preguiçoso, na verdade. Quando você chega na terapia e tudo que a pessoa faz é questionar o que você tá falando. Eu acho que é importante, mas existe uma forma de fazer isso. Eu acho que você pode conduzir essa pergunta de alguma forma, sabe? Você pode conduzir, eu acho que você tem que conduzir a pessoa. A gente nunca leu uma Porque daí página não. de psicologia falando aqui como o psicólogo verdade. deve trabalhar. Tá, Não, mas galera? peraí. Porque se você chega lá e fala assim, eu fui no mercado hoje. E aí a psicóloga pergunta, mas por que você foi no mercado? Acho que tem uma parada que é meio que assim, você meio que obriga ou instiga a pessoa a encontrar suas próprias respostas. Mas encontrar a sua própria resposta não é simplesmente virar pra pessoa e
jogar pra ela de volta o problema com uma interrogação no final. Acho que não é bem por aí. E aí ela me deixava muito confuso. E às vezes eu saía de lá extremamente transtornado, angustiado, e aí não deu muito boa, assim. Eu senti que não tava funcionando. E você que tá assistindo esse vídeo, já deixa o seu endereço aí embaixo nos comentários pra gente enviar o diploma de formado em psicologia com plástico bolha. A gente tem know-how, a gente tá? sabe o que tá falando. Eu não tenho, o Jota leu alguns livros, então acho que ele pode falar um pouco mais. Inclusive, se estiverem assistindo Ele pode falar um vídeo, pouco mais, mas quem vai falar mais sou eu, porque eu tiro o meu conhecimento de dentro de mim Mas mesmo. aí, Eu sinto você, que eu sou a fonte de Você conhecimento. demorou pra ir. Demorei, mas por influência tua eu fui. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? O Jota falava muito sobre como a terapia fez bem pra ele. E eu nunca acreditei, porque eu nunca vi ele bem. não, mas eu realmente vi uma mudança de quem eu conheci em 2013 pra quem eu vi em 2019. Ele ficou mais Principalmente a quantidade de cabelo. Realmente teve uma diferença. A gente conseguiu ver uma evolução no Jota. E aí eu pensei, poxa, aceito pra isso pra minha vida. E foi assim que eu deixei Jesus entrar. Jesus era um vizinho gostoso que ele tinha lá no Cariano. Ai, Jesus. Olha, o varão era realmente... Aí eu fui atrás de uma psicóloga, só que eu confesso que eu relutei muito pra começar. Não é nem porque eu não queria. Eu queria, mas eu não sabia por onde começar. Porque realmente, como é que você encontra um psicólogo? Porque você abre um site de, sei lá, de uma clínica de psicólogo e tem um monte de nome. Você tem que sortear aleatoriamente esse nome. Aí um dia eu liguei, falei, não, hoje eu só saio daqui com um psicólogo. Beijei todo mundo, perguntei a profissão, não tinha psicólogo nenhum. Liguei pra uma clínica e falei, quanto que custa? Eu não sabia nem perguntar. Eu não sabia, eu liguei. Eu falei, da mãe, eu não sei falar, eu não... Alô? Eu queria falar com uma pizza. É da pizzaria. Que vocês vendem pizza. E aí no outro dia eu liguei numa outra clínica pra comparar o preço. E aí ele falou, eu tenho um horário disponível daqui a pouco já com a doutora não sei o quê. Nossa, isso tá muito muito chique. Pode ser. Agora. Não, tá, vamos. Só fui em uma psicóloga, a Ju, um beijo pra você, te amo. Até Ela parece que a perfeita. Ju assiste o plástico. Ela não assiste, com certeza. Ela tem mais coisa pra fazer da vida dela. Mas se por acaso ela estiver assistindo, desliga. Para de assistir. Eu não quis, Ju, não era minha intenção sair devendo 2 consultas. Não, mas Ju? foi muito bom. Foi uma experiência muito legal. Mas por onde você começou? Porque rola esse negócio. Você senta a primeira vez na frente do psicólogo e você pensa, agora? Eu comecei explicando quem eu era, falando tipo, eu nasci no lugar tal, essas são as pessoas que fazem parte da minha vida. Nossa, que organizado! Eu já cheguei e vomitei o pior dos meus problemas na mesa e ela teve que organizar. Sério? Não, eu fui tipo mostrando quem eu era. E aí logo nas primeiras sessões ela falou pra mim assim, se eu quisesse chegar lá um dia e não falar nada, que eu quisesse só ficar sentado, mexendo no celular, ou que eu quisesse, sei lá, jogar um jogo com ela, que eu quisesse... Ela me tratou meio como criança. Mas ela falou assim, você pode vir aqui e fazer o que você quiser, é um espaço pra você, porque eu já chegava com um roteiro pronto, escrito, porque eu sou uma pessoa muito metódica, já chegava, não, hoje eu vou falar sobre aquela dor que eu sinto aqui no pâncreas. Não tem nada a ver com psicóloga. E aí ela fazendo isso, ela me quebrou um pouco, sabe? Eu queria que ela tivesse quebrado na porrada, mas assim, eu sinceramente... O próximo vai ser um homem, que eu quero que ele me bata bastante. Ai, que delícia. Eu, já ao contrário, ela não me falou isso em nenhum momento. Que eu fiquei mais tempo, né? Mas eu era uma necessidade de falar tão grande, mentira, logo eu, discursinho, que eu tinha vontade de começar a falar lá na rua já. Oi, sério? Tudo bom? Então, olha, ontem foi foda. Deixa eu te contar. Eu fui me desconstruindo bastante, assim, e achava aquele rolê dela muito interessante. Só que ela era uma coisa mais existencial, assim. Ela era muito da vibe espiritual. O negócio que ela fazia chamava Mãos de Luz. E às vezes eu chegava lá muito doido, querendo botar o fígado pra fora de tanto falar, e ela falava assim, hoje você tá muito bagunçado. Mentira que ela fazia isso. Ela falou assim, eu acho que hoje você precisa de mãos de luz. Eu pensava, eu precisava de a mão na minha cara, você vai fazer mãos de luz. Como é que funciona isso? Aí acontecia, eu deitava, e era muito constrangedor. Eu tenho muita vergonha que as pessoas me toquem. Tipo, eu não me sinto muito confortável. Eu deitava, e aí ela fazia às vezes mão de luz na minha barriga, ou fazia no meu pé.
E também teve momentos que ela fez na minha cabeça, assim. Aí ela colocava a mão, simplesmente, assim, em regiões, e ficava. E aí colocava uma música, eu tinha que relaxar, e ela ficava tocando, assim, tipo... Se fosse no pé, ela ficava segurando meu pé assim, ó. Ai, coitadinha. Ai, mas que estranho. Ela só fazia isso? Ela só fazia, tipo... Só ficava literalmente assim, e a gente em silêncio. E aí eu ficava, tipo, tá. E aí o que acontecia? No Mas final, você acha que te ajudava? Não sei. Aí no final, o que acontecia? Ela parava e falava, mandava um resumo do que ela tinha sentido. Às vezes eu sentia que eu saía de lá mais relaxado, mais tranquilo, enfim. Mas eu achava isso muito esquisito de uma forma geral. E geralmente era um dia que eu chegava mais bagunçado, que ela queria me ajeitar. Mas eu achei interessante, de certa forma, É, também. um processo uma abordagem diferente. Você chegar lá todo agitado e ela falar assim, cala tua boquinha. Senta aqui que eu vou encostar a mão em você. A gente sabe que ela ia encostar a tua mão pelo trabalho mesmo, não tem nenhum outro motivo. Hoje é evidente. Eu nem chego... Hoje aqui que eu tô permitindo um pouco mais de proximidade, que eu tô... eu vou jogar quarentena, a gente tá muito tempo dentro de casa. Qual foi a maior lição que a terapia te trouxe, assim? Não lição, mas sabe? O maior baque da terapia. Que você saiu de lá e falou, caralho, isso aqui... Isso acontecia com uma frequência. E eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu, eu até compartilhei contigo a primeira vez que aconteceu, eu lembro. Não lembro o que eu falei exatamente, mas era muito chocante pra mim como no final das contas eu sempre tinha a resposta de tudo. Era eu mesmo que tinha essa resposta e eu só precisava de alguém que me encaminhasse essa resposta. Você tá vendo que aí que eu falo que tem que saber, eu tenho um direcionamento, não é só jogar uma pergunta de volta pra pessoa? Sim, então, mas esse era o meu ponto também. Você já sabe o que você quer e às vezes você não consegue ver isso. É aceitar os seus desejos, aceitar quem você é. E é isso que a psicóloga faz. Uma vez eu falei pra ti, eu acho que eu tava louco numa festa, tinha bebido muito. Eu falei pra ti assim, ai meu Deus, eu acho que a minha psicóloga não me entende. Aí você falou, óbvio que ela não te entende, ninguém te entende, só você se entende. E esse é o trabalho da psicóloga, é fazer você se entender. E eu pensei... eu falei isso? Você tava louco também. Você nunca pensaria numa coisa dessa só. Mas o maior legado pra mim de todo esse rolê foi isso de eu perceber que eu tinha as respostas. E no último dia, porque eu avisei pra ela, né? Tô me mudando, então agora a partir de dezembro não vou mais fazer terapia com você. Dia tal é minha última sessão. E aí ela soube disso, e daí ela comprou um presentinho pra mim na última sessão. E ela me deu um caderninho. Agora, quando você estiver precisando conversar, enquanto você não encontrar um outro psicólogo... Recomendo que você continue fazendo terapia. Você escreve aqui nesse caderninho o que você tá sentindo. E aí eu relutei muito com aquilo. Eu falei, nossa, que tá. Mas aí eu comecei a utilizar ele quando a quarentena começou, eu acho, um pouco antes, talvez. Sério? Deixa eu ver. E ele ajuda de uma maneira que eu não consigo descrever. Do tipo, eu começo a escrever com ódio no coração. E quando eu termino de escrever, a sensação que eu tenho é que eu organizei os meus pensamentos. E eu nem releio o que eu escrevi. Eu só coloquei no papel e isso é o suficiente pra eu entender o que eu tava sentindo. Mas sabe que esses dias porque eu tenho dificuldade pra isso. Pra falar é difícil, né? Escrever é uma atividade muito íntima mesmo. Sim. Assim. Mas esses dias eu encontrei uns textos que eu tinha escrito lá em 2014, numa época que eu tava, inclusive, perto de começar a terapia, a primeira de todas. E eram uns textos muito pesados. E tinha umas frases muito... tão profundas que eu olhava e... Sério, eu joguei na internet a frase pra ver se eu não tinha pego de algum lugar. Sim. Porque eu falei, não tem capacidade de eu ter desenvolvido essa frase da minha cabeça, de tão bonita que era. E aí, eu não lembro agora de uma, mas vamos deixar a frase. Eu vou deixar aqui a frase, eu vou te passar a frase, depois você deixa na edição. Jaz no ser, jaz no amor, jaz na paz, jaz em tu. O que dissestes tu? O que dissestes tu, dize a mim, disse a ti. Onde estás tu? Estou comigo e ti. Também estou. O maior exercício que eu tive, que o maior impacto que a minha psicóloga deu, essa última, que funcionou por muito tempo, inclusive. O de mãos de luz, onde ela deu um tapão. Onde ela deu um tapa, aí eu vi a luz. E aí você entendeu. Aí eu gosto falei, de mulheres agora. Eu tinha, assim, um problema muito forte com... Eu vou falar a verdade, eu tinha um problema muito forte com meu pai. E eu cheguei lá um dia e joguei todos os motivos pelos quais eu não gostava, eu tinha um relacionamento muito conturbado com ele. Falei a real, assim, tudo, sabe? Primeiro ela me deu um banho, uma lavada, falando sobre hereditariedade, o quanto a gente tem que honrar os nossos ancestrais e tal, que já me deixou bastante envergonhado. E depois ela me deu um clique, assim, que eu nunca mais consigo esquecer, eu não consigo mais não gostar de alguém, eu tenho um problema com a pessoa, sem tentar antes entender isso, que é o porquê que essa pessoa é assim. Do tipo, ela não é assim gratuitamente, não é
é uma coisa que ela traz, ela replica esse comportamento de alguém que passou pra ela e tal. E aí, essa humanização da pessoa de quem você não gosta, foi uma coisa que pra mim marcou muito, assim, sabe? Esse processo de, antes de dizer que não gosto de alguém, eu tento entender quem é essa pessoa e o porquê que ela é assim, sabe? Sim. Isso foi uma coisa muito forte pra mim, assim, me marcou muito, sabe? Às vezes eu me perdia na minha própria fala pra psicóloga, porque eu percebia, nossa, coitada, ela tá ouvindo isso. E eu via ela, às vezes, disfarçando um bocejo. Ela fazendo quase explodindo por dentro. E aí eu tinha vontade de parar e ela, amor, e se você quer bocejar, não tem problema, a minha vida é um tédio. Eu sou um tédio Eu mesmo, sei, você eu tá não- liberado, cospe na minha cara. Se quiser me agredir. Uma vez eu até falei isso pra ela, que eu pensava que... De agredir? Não, não. Não, devia. Eu falei pra ela assim, eu tenho a sensação de que as pessoas não querem muito ouvir o que eu tenho pra falar. Nossa. Eu tenho a impressão... Eu também. Os dois com um canal no YouTube, né? Que problema é esse? As pessoas, a gente acha que as pessoas não querem ouvir o que a gente tem pra falar e tem um canal no YouTube. Amor. Talvez isso seja o plástico bolha. Eu achava que as pessoas não queriam ouvir o que eu tinha pra falar. Mas e que quando ela chegasse em casa, ela falava pro marido dela, não, esse menino que eu tô atendendo, ele acha que ele tem problema. Eu falei pra ela isso, que eu jurava que ela chegava em casa e falava pro marido dela, tipo, aquele menino é uma piada. E esse foi o conteúdo de qualidade que você pediu. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e lembre-se. Tem que ser eu sempre. Você lê as Sério? mensagens. É muito difícil, é a única pessoa talentosa. Isso. Vamos lá. O que você tem, todo mundo... Não, eu entrei no tom errado. O que você tem, todo mundo pode ter. Mas o que você é, ninguém pode ser. Nossa, eu achei conveniente. Eu achei também. Deixa eu ver ele de novo, porque eu não prestei atenção. Mas ela era direta também fora da terapia. Aham. Então, por exemplo, terminava a sessão e era o dia de pagamento, ela falava, tá, hoje eu... Eu achava maravilhosa. Eu falava... Certíssimo, já puxava. Eu tava ali, tipo... Ela, tá, agora é... Tá, agora chora, viadinho.